Olá, aqui é Neres de Química e hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução ao estudo da química, tá? Então vamos resumir uma introdução ao estudo da química para que vocês possam ficar um pouco mais ligados, né, nos nossos assuntos do primeiro ano, tá certo? Então espero que preste atenção na explanação e se tiver alguma dúvida, logo após você pode estar enviando através dos canais que vai estar disponível para tirar as perguntas, dúvidas, tá? E também dar sua colaboração a respeito dos próximos temas das nossas próximas aulas. Vamos lá. Então vamos lá, né? A introdução à química. Então nós vamos ver um pouco sobre a introdução da química de forma resumida, tá certo? Historicamente, a química ela tem origem na alquimia, lá por volta do século XIV depois de Cristo. Alquimia essa que ela não era reconhecida na época como ciência, porque ela misturava coisas místicas com materiais e por isso ela não era reconhecida como ciência. Mas graças à alquimia, houve a descoberta de vários materiais, uma vez que ele trabalhava justamente com isso. E também o desenvolvimento de equipamentos, além de elaboração de técnicas experimentais. Como ela queria, buscava o elixir da vida, né? Ou transformar materiais em ouro, isso favoreceu a elaboração de técnicas experimentais. É por isso que a química tem origem a partir da alquimia. Percebemos também que no século, falando um pouco mais de história, no século XVI, XVII, havia algumas explicações, algumas não, várias explicações incorretas a, em relação à ciência, né? Então, a nível de ciência, muitas informações, muitas aplicações, muitas explicações eram anotadas de forma incorreta. A teoria do flogisto surgiu justamente nesse período, em que eles procuravam entender ou eles observavam que quando se fazia a combustão de certos materiais, havia perda de massa. Daí então surgiu, lá por volta do século XVII, a lei da conservação da massa, lá por volta do século XVII, de Lavoisier, que aí traz explicações mais coerentes diante da visão de ciência a respeito dessa perda de massa que era observada pelo flogisto, que foi verificada que na verdade não havia perda, ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, mas o que é química então? E qual é o objetivo da química? Uma pergunta que é feita a todos os estudantes iniciantes do ensino médio, né? Muitos professores fazem essa pergunta, essa indagação, e muitos livros apresentam conceito a respeito do que é química e seus objetivos. Resumidamente, química é uma ciência que estuda a natureza, ela estuda a matéria, e quando ela estuda a natureza, ela estuda a nível de matéria para compreender as propriedades da matéria, a composição da matéria, as transformações que a matéria sofre e a energia envolvida nessas transformações. A exemplo, a ferrugem, conhecido no senso comum como ferrugem, e que na linguagem química nós temos aí o processo da oxidação do ferro, que o ferro em contato com o ar úmido, ele acaba sofrendo esse processo de oxidação, né? Substância química e mistura, duas palavrinhas que têm sentidos diferentes, né? A substância química, ela, na verdade, é um material que apresenta propriedades bem definidas. Por exemplo,
Um material que apresenta ponto de fusão, ponto de ebulição, bem definida, é bem conhecida. Exemplo, a água. A água todo mundo conhece o ponto de, os pontos de fusão e ebulição da água. Sabemos que a água ela começa o seu processo de ebulição a 100 graus ao nível do mar. Ponto de fusão. E o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, enquanto que o ponto de ebulição é o estado líquido para o estado gasoso. Mistura. Mistura é um sistema formado por mais de uma substância. Então eu posso ter 2, 3, 4 milhões de substâncias juntas, formando então o que a gente chama de mistura, que é um sistema. Tá? As misturas ou a mistura, que é um sistema, ela pode ser um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo é um sistema em que a gente só consegue ver uma única fase. Então, a nível macroscópico, tá? Conseguimos ver um sistema homogêneo, ele é constituído apenas por uma fase. A exemplo, se eu pegar a água e misturar o álcool, eu não consigo ver água e álcool. Eu consigo ver uma mistura, que eu poderei dizer se tem água ou álcool por algumas características. Tá? Por exemplo, o álcool apresenta o odor, né? O cheiro característico do álcool. O ar poluído, aliás, o ar não poluído, porque o ar poluído eu vou conseguir enxergar algumas outras partículas misturadas. O ar não poluído, que é a mistura de vários elementos, vários gases, né? Já o sistema heterogêneo, eu costumo dizer que é aquele sistema em que eu consigo ver mais de uma fase, mais de um constituinte. Por exemplo, água mais gelo. Eu consigo ver a água no estado líquido e consigo ver a água no estado sólido, porque o gelo, considerando que o gelo aí seja o gelo da água, né? A água no estado de solidificação, no estado sólido, então eu consigo ver a água e consigo ver o gelo. Outro exemplo é a água mais areia. Eu consigo ver a água e consigo ver a areia tranquilamente. Então isso é um sistema heterogêneo. E água mais óleo é o que tipo de sistema? Ele é um sistema heterogêneo, porque eu consigo ver a água e consigo ver o óleo. Aí ele é uma mistura ou não é uma mistura? É uma mistura. Ela é uma mistura. Água e óleo se misturam? Se misturam. Ele é um sistema heterogêneo. Eles só não são miscíveis entre si. Ok? Separação de mistura. Se eu consigo misturar, eu tenho que encontrar métodos que também possam favorecer a separação dessas misturas. E existem alguns processos de separação de misturas. Dentre eles nós temos a decantação, filtração, dissolução fracionada e separação magnética. A decantação, se eu tiver sólido mais líquido, quem tiver densidade maior, ou seja, quem for mais pesado numa linguagem mais popular, quem for mais pesado vai se depositar no fundo do recipiente. Quem for mais leve vai ficar sobrenadante, ou seja, na parte superior, na parte de cima. E aí é possível fazer a separação. Se for dois líquidos, a mesma coisa, a variação de densidade entre eles, se eles forem immiscíveis, a variação de densidade vai favorecer. Exemplo, a água e o óleo. A água e o óleo fica sobrenadante e a água na parte inferior. Tá? Filtração. Se eu tiver, por exemplo, um sólido mais um líquido, sei lá, vou colocar areia na água. Tem areia e água. Eu consigo separar a areia da água? Através da filtração eu consigo. Sólido mais gás. Eu consigo separar um sólido mais gás? Sim, através da filtração, é possível.
Tá? Dissolução fracionada. Como seria essa dissolução fracionada? Eu tenho areia mais sal. Por filtração eu não conseguiria separar, porque são sólidos com granulações muito parecidas, então elas se misturam de tal forma que eu posso até conseguir ver o sal e conseguir diferenciar o sal da areia pela coloração, mas eu não consigo separá-los de forma simples. Então tem que fazer uma dissolução fracionada, que seria o quê? Seria adicionar água dentro da mistura, para que essa mistura, o sal possa ser dissolvido na água, ficando apenas areia que não se dissolve na água. Aí o que a gente faz? Com o sal dissolvido na água é possível então separar, tirar esse sal da areia. Mas e o sal que eu quero sal, que está dissolvido na água? Pronto, eu posso fazer, de repente deixar exposto a uma alta temperatura, onde a água vai evaporar, ficando então só o sal. E a separação magnética? A separação magnética funciona pelo processo do magnetismo. Então, se eu tenho um material dentro de uma substância dentro da outra, que uma delas apresenta magnetismo, ou seja, por exemplo, limalha de ferro, ele é atraído pelo ímã. Então, aproximando um ímã, eu consigo retirar as limalhas de ferro, separando então assim do enxofre em pó. E destilação? Como é que funciona a destilação? A destilação funciona da seguinte maneira: se eu tiver dois líquidos miscíveis entre si, exemplo, álcool e água, e quero separá-los, é possível? Sim, é possível, através da destilação simples, por aquecimento, porque eu vou aquecer essa solução, essa mistura, e quem tiver ponto de ebulição menor vai evaporar mais rápido. Então vai passar pela serpentina. Ele vai passar pela serpentina. Então eu coloco a mistura aqui dentro com adição, a mistura aqui dentro com adição do calor, que nesse caso o fogo, faz com que a mistura entre em ebulição. E nessa, quem tiver ponto de ebulição menor vai evaporar primeiro, e aí vai passar por esse tubo, né? Que aqui dentro tem uma serpentina, e por conta da baixa temperatura, porque aqui passa água, a temperatura normal ou água gelada, muitos faz a passagem de água fria, então essa água vai passar por aqui, esse material vai passar por aqui e vai ser decantado ou vai ser recolhido nesse outro recipiente. Isso é uma destilação simples, se tiver só dois líquidos miscíveis. Se eu tiver 3 ou 4, o processo é semelhante, só que com um diferencial. À medida que eu for retirando os primeiros que tiverem pontos de ebulição menores, eu vou trocando esse recipiente para poder recolher o próximo, e assim sucessivamente. Ok? Abraços a todos. Quero agradecer a todos que prestaram atenção na exposição desse resumo da introdução ao estudo da química. Espero ter auxiliado a todos. Aguardo para o nosso próximo tema, e suas dúvidas, perguntas, podem enviar via os canais que estarão disponíveis. E até a próxima. Forte abraço.